Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trivader e hoje nós vamos falar sobre matriz energética. Vamos lá comigo, queridos? Bem, quando a gente fala em matriz energética, nós não podemos falar aqui sobre energia. Afinal, o que é energia, certo? O que seria esse conceito de energia, né? Bem, de uma forma muito simplista, utilizando um material que eu peguei acabei utilizando lá da EPE, né? Empresa de Pesquisa Energética ligada ao Ministério de Minas e Energia. Ele fala o seguinte: o que é energia? Precisamos de energia, por exemplo, para acender a luz, preparar nossas refeições e nos transportar de carro até a escola, a praia e assim por diante. Então percebam que aqui nessa imagem você tem vários tipos de energia disponível, né? Você vê ali que você tem a questão do umas pedrinhas, que deve ser carvão, né? Por exemplo, carvão vegetal, carvão mineral. Você teria o petróleo, né, formado do barril. Perceba que você tem ali o fogo, né, que às vezes a gente olha como energia, mas está relacionado a uma energia química, certo? Você tem aqui a água, a fotossíntese, você tem a lenha, a energia solar, a energia eólica. Ou seja, nós temos vários tipos de energia. Então vejam que energia não é apenas energia elétrica, certo? Apesar de fazer parte do processo, mas quando nós falamos em energia, de um modo geral, ela representa vários tipos, ela pode se apresentar de várias maneiras, vários formatos, melhor dizendo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre matriz energética. A matriz energética é um conjunto de fontes de energia, ou seja, ela representa o conjunto de fontes disponíveis em um país, estado ou no mundo para suprir a necessidade conforme a demanda de energia. Lembre-se que a energia, principalmente, ela é utilizada para a produção de bens para o nosso consumo, né? Seja pela indústria, seja pela agricultura, certo? Então, quando a gente pensa em energia, às vezes você só pensa lá no seu carro, quem sabe, ou principalmente na energia elétrica, mas essa energia elétrica, ela representa uma porcentagem muito pequena da necessidade que o mundo, o país, ou o estado, a cidade precisa naquele momento. Então, é um conceito muito mais amplo. Sendo que a matriz energética, aqui, se você for analisar por essa imagem que está sendo mostrada, ela é formada pelo petróleo, pela geotérmica, pelo carvão mineral, nós temos a hidráulica, a lenha, nuclear, né, o gás natural, cana-de-açúcar, solar. E dentro dessa matriz energética nós temos a chamada matriz elétrica, que é em si a energia elétrica que a gente utiliza na nossa casa, que aqui está representado com exemplos de energia hidrelétrica, a eólica, a solar e a biomassa. E nesta aula nós vamos falar sobre matrizes elétricas, certo? Então a matriz energética ela é o conjunto de energias, né, que alimentam praticamente todos os setores do nosso planeta, nosso país, nosso estado, cidade e assim por diante. Enquanto que a matriz elétrica ela faz parte dessa matriz energética, certo? Que é essa ponta que nós temos mais acesso lá na nossa casa. Pois bem, se você for analisar, né, as fontes de energia podem ser divididas como renováveis e não renováveis. Então, as não renováveis são aquelas energias que a natureza não consegue repor na velocidade que nós consumimos, que seriam principalmente de energia de origem fóssil, né, os chamados combustíveis fósseis, representados aqui basicamente pelo petróleo, carvão mineral, né? Nós temos a energia nuclear, que não é de origem fóssil, mas ela tem uma quantidade limitada na natureza, certo? E nós temos as chamadas fontes renováveis, que são aquelas que a natureza consegue repor na necessidade que nós precisamos. E aí nós temos vários shows aqui no nosso país, por exemplo, a hidráulica, a eólica, a biomassa, solar, né, a cana-de-açúcar, a geotérmica ali. Ou seja, o segredo de um país para ter a energia disponível é aproveitar aquilo que está disponível. Ou seja, cada região do país, do mundo, praticamente cada parte do mundo, tem recursos mais abundantes que outros. E o segredo do ser humano, como toda a nossa evolução mostrou, é saber aproveitar aquele recurso para o seu consumo, para o seu bem. Beleza. Vamos falar sobre a matriz energética brasileira. Bem, você perceba que a matriz energética brasileira ela é bastante diversificada. Basicamente, ela é composta por uma porcentagem aqui de combustíveis fósseis, principalmente devido ao uso do transporte, né? E também para a indústria. E aí você acaba vendo que a indústria e o setor de transporte são elas as grandes responsáveis por utilizar combustíveis de origem fóssil, de origem não renovável.
certo? Enquanto que nós temos outros fontes de energia também, que está oriundo nesse contexto, que seria, por exemplo, a cana-de-açúcar, né, a lenha, você tem ali as energias para gerar a energia elétrica, né, que seria, por exemplo, a hidráulica, certo? E por aí mais. Bem, se você for analisar, né, vamos agora falar um pouquinho sobre a questão da matriz elétrica, né? Vamos falar agora o nosso ponto sobre a matriz elétrica. Então a gente viu sobre a matriz energética, vimos que ela engloba a matriz elétrica, certo? E o Brasil, ela é bastante diversificado nessa matriz energética. Mas vamos dar um foco agora a nível mundial e a nível nacional de como essa energia elétrica ela é produzida. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos definir. Matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica em um país, estado ou mundo. Precisamos da energia elétrica, por exemplo, para assistir televisão, ouvir música no rádio, acender a luz, ligar nossa geladeira, carregar nosso celular, entre tantas outras coisas, né? Então vejam que a energia elétrica, eu gosto de falar que a energia elétrica ela é uma energia coringa, né? Como assim? É só você pensar no sítio. Pensa lá no sítio, você lá, por exemplo, da tua época do teu avô, do teu pai, né? Ou do pessoal lá das décadas de 40, 50, como era difícil você, por exemplo, ter uma simples lâmpada, algo para você poder iluminar a nossa casa. Ou, por exemplo, pensar nessa questão da uma serralheria, em que você tinha que aproveitar a energia da água para poder, por exemplo, tocar uma serraria, tocar alguma indústria para o bem, né, para uma produção local ali. A energia elétrica é muito mais fácil, porque eu poderia substituir aquele monte de correias, né, que era utilizada a energia mecânica da água, agora eu vou lá, ligo um motor e está tudo fácil. É muito mais barato, muito mais fácil de fazer manutenção, menos riscos e assim por diante. Então a energia elétrica é uma energia coringa, porque ela existe uma facilidade no seu transporte, uma facilidade na sua disponibilidade, existe uma facilidade nessa parte, e isso é fundamental. O que a história mostra para nós é que quando você não adianta você só produzir, você tem que saber distribuir. Então, todo país, para um bom desenvolvimento, ele tem que produzir e também saber escoar, né? No caso, um produto ou, no caso, na situação, a energia. E a energia elétrica, ela tem essa facilidade de ser transportada de uma maneira muito simples, muito rápida, né? E relativamente de baixo custo. Pois bem, né? Se você for analisar a matriz elétrica mundial, perceba que grande parte da energia do mundo, ela é praticamente oriunda de fontes não renováveis. Então perceba que a matriz elétrica mundial, ela é basicamente baseada em carvão mineral, gás natural, certo? E nuclear. Vejam que petróleo e seus derivados, ele compõe em torno de 2,9%, certo? Então, você pode perceber que grande parte da energia elétrica produzida no mundo, ela vem de origem de usinas movidas a carvão, né, como falei, 38%, energia oriunda de óleo, né, no caso o óleo combustível, o gás natural e normalmente das chamadas termoelétricas, né? Então, tudo aquilo que de alguma forma utiliza o calor para gerar vapor e, consequentemente, tocar uma turbina em cima disso, né, converter a energia térmica, melhor dizendo, em uma energia elétrica, energia de movimento para energia elétrica, você tem, normalmente utiliza de uma queima, e essa queima pode ser, normalmente, o carvão, certo? Existe um fator histórico nisto, né? O mundo ele foi desenvolvido lá, né, no século XX, praticamente, todo movido a energia elétrica, movida de termoelétricas, mas hoje, né, a gente percebe que isso não é tão aceitável a nível mundial, devido aos problemas climáticos que nós, nesse momento, estamos enfrentando. Então vejo que praticamente, né, tem poucos recursos naturais que são utilizados de fontes renováveis, como por exemplo a solar, a eólica, a geotérmica, a maré motriz e outros tipos de energia, representa apenas 7% da capacidade de consumo mundial. A biomassa utiliza apenas 2,4%, certo? Então percebam que dentre das fontes de energias renováveis, a que mais é utilizada é a hidráulica, ou seja, utilizar a energia potencial armazenada em rios, né, com a água. Bem, agora vamos analisar a brasileira. Cara, a brasileira é show de bola. A brasileira é aquela que comanda todo o esquema aqui.
Perceba que praticamente 65%, podemos generalizar, ela é de origem hidráulica, certo? Então nós somos campeões em geração de energia elétrica utilizando o recurso renovável que é a energia hidráulica. Né? Tem alguns problemas? Tem. Toda transformação de energia sempre irá, de alguma forma, gerar algum resíduo, mas o segredo é você reduzir esse resíduo, certo? Às vezes o custo-benefício com certeza é muito maior e também é uma energia barata, certo? Então a matriz energética brasileira ainda é mais renovável que do que a energética. Por isso, grande parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidráulicas, né, hidrelétricas. Então você tem aqui, por exemplo, no Brasil, a biomassa também é responsável por isso, né? Você utiliza os recursos disponíveis na região, uma geração de energia muito local, né? Então você pode, por exemplo, utilizar o supílio, o resto de vegetação, né? Provavelmente de plantio de pinos, eucalipto, de utilização pela indústria. De modo geral, você pode utilizar esse recurso para queimar, né? Ou a moenda da cana, o bagaço da cana para poder gerar energia elétrica, né? Então tem muita usina aí que produz o álcool, né? Produz o açúcar e aproveita o bagaço da cana no processo, né? do seu processo de usinagem ali. Então, uma energia bastante renovável. Veja que o Brasil ele utiliza 8,6% da sua energia elétrica gerada através dos ventos, a famosa energia eólica, certo? Que nós temos aqui em Palmas, por exemplo, aqui algumas usinas. Nós temos a energia solar, muito tímida, 1%, certo? Nós temos o gás natural, 9,3% e derivados do petróleo, 2%. E nessa parte de matriz elétrica, nós temos a chamada nuclear, né, principalmente em Angra dos Reis, de 2,5%. Então percebam que a nossa matriz, basicamente, ela é de origem renovável, certo? E aproveitando os recursos do local. O grande problema das energias renováveis é a sua capacidade de geração. Por exemplo, se você for analisar a biomassa ela produz muito local, mas se você for analisar em âmbito, né, quantidade, ela não produz muito. Mas o segredo está aí. Não você concentrar a energia em um único ponto, mas você conseguir fazer com que vários locais gerem essa energia e aproveitem esse recurso. Por exemplo, eu venho numa cidade, Santa Catarina, chamada de Lages. Lages nós temos uma empresa lá, por exemplo, uma empresa que aproveita, né, o supílio, a casca lá do Pinos, porque tem uma grande indústria de papel e celulose lá, que acaba aproveitando, tendo bastante recurso material, né, bastante árvores, né, bastante reflorestamento na região. Então, eles aproveitam grande parte daquele supílio, daquela casca, para poder gerar vapor. Esse vapor, ela toca uma usina elétrica e esse vapor é utilizado pelas indústrias próximas ali para poder fazer produtos, né, por exemplo, portas, né, ou seja, produtos de origem madeireira. Certo? Ou seja, o vapor utilizado ali, que você teria que queimar fazer uma caldeira, queimar e tudo mais, ele pode aproveitar parte daquele vapor ali oriundo para uma produção de bens. Certo? Então isso é interessante. Então, é saber aproveitar os recursos da região. Buenas, vamos lá, certo? Uma coisa importante a gente salientar também aqui é que a matriz energética está crescendo bastante em outro tipo de energia renovável, que é a eólica e a solar. Certo? A solar está crescendo bastante aqui no nosso país, principalmente com a questão do saber aproveitar regiões em que você tem esse potencial, né? Por exemplo, a eólica, aproveitar bastante o Nordeste, certo? Ou seja, aproveitar as regiões ali, o fato daquele relevo, possibilitar esse ter ventos constantes, e a própria energia solar, que também, né, está nesse hall. E hoje, com o barateamento, né, graças à produção em massa de painéis solares, principalmente vindo da China, você consegue baratear o custo desse tipo de energia, certo? Bem, se você for falar em matriz energética brasileira, né, nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Então a gente percebe basicamente a hidráulica, né? Aqui o nosso país, por exemplo, tem em torno de 140 usinas elétricas, né, usinas de geração de energia elétrica através da energia hidráulica, e não podemos, né, não destacar a nossa querida Itaipu,
certo? A Itaipu ela gera 10,8% da energia consumida no país e 88,5% consumida pelo Paraguai. Né? Veja que doido, né? Então, uma usina gigantesca que ela consegue produzir praticamente 10% da energia. Eu sei que era mais, né? Mas esse dado eu tirei, né, nessa aula aqui. Para isso, eu tirei lá do próprio site da Itaipu, certo? Nós temos aqui a biomassa. A biomassa, nossa geração de energia elétrica aqui, basicamente, né, ela tem a questão da utilização do bagaço. Mas quando a gente fala em biomassa, né, o grande recurso dela, só uma questão de curiosidade, é o etanol. Né? Para vocês terem uma noção, em 2020 foi produzido em torno de 30,3 bilhões de litros de etanol. Né? Esse etanol é utilizado aí praticamente para o uso em automóveis, né, através dos nossos carros flex. Bem, e aí nós temos a energia eólica, né? O Brasil ele tem a maior capacidade de produção de energia eólica da América Latina, por exemplo, do que o Caribe. O Nordeste brasileiro é uma região com maior potencial para a produção da energia por meio dos ventos. Né? E aqui não podemos deixar de destacar Palmas, né? O complexo de geração eólica Palmas 2 terá uma potência de 200 megawatts, a partir da energia gerada pelos ventos abundantes em Palmas, na divisa de Santa Catarina. Então, você vê essas turbinas eólicas bastante, né, quando você está indo em direção a Palmas, certo? E a galera de Palmas sabe que lá venta bastante, né? Então, não adianta só ventar, tem que ter uma constância, certo? Isso é importante. Até eu faço a pergunta muito para meus alunos em Paranaguá. Eu falo assim, se fosse instalar uma usina aqui em Paranaguá, daria para fazer uma usina eólica? Né? A galera fala assim, venda, professor. Mas não é aquele vento durante o ano inteiro, certo? Tem períodos, então isso muitas vezes inviabiliza a produção de energia eólica. Né? Obviamente tem uma explicação por isso. É por causa, né, da Serra do Mar aqui, que impede essa locomoção. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a energia solar. Né? A energia solar, como eu disse, ela está tomando bastante enfoque nesse momento. Certo? Entre as energias renováveis disponíveis, a energia solar é a fonte menos utilizada no Brasil para a produção de energia elétrica. Mas utilizando, né, alguns dados que eu tirei da revista Veja aqui, percebe que houve um crescimento muito grande. Né? Com os preços mais competitivos, a geração via painéis solares cresceu 58% em comparação com 2019. Ou seja, isso aqui é um dado de 2020, certo? Cresceu 58%. A tropicalidade do nosso país é uma vantagem comparado com os países europeus. Então vejam que os países europeus utilizam muita energia solar. Mesmo a região sul do país, né, ela tem uma potencialidade muito grande de geração de energia solar. Certo? Imagina o Nordeste e tudo mais. Né? O fator de capacidade, né, que esse fator que eles utilizam, por exemplo, dos países europeus é de 10%, enquanto que o nosso país é de 30%. Ou seja, nós temos um potencial através de energia solar muito grande. E é por isso que hoje, por exemplo, existem financiamentos, existem programas que incentivam o consumidor pequeno, você, eu, né, não a grande indústria, mas para você poder pensar em produção de energia. Hoje, em média, para você poder gerar energia elétrica através da solar, você investe um valor, né, um valor barato, mas existem financiamentos, mas você consegue retomar esse valor em torno de 3, 4 até 5 anos aí. Né? É um financiamento. E depois disso você tem toda essa geração captada aí e você reduz muito pouco, né, a sua conta de luz. Você irá pagar um pouquinho, porque existe a questão de distribuição tal da empresa, da companhia de energia, mas é um valor muito pequeno comparado ao seu consumo atual. Certo? Bem, resumindo aqui então, percebemos que a nossa matriz elétrica, o Brasil dá show aqui, cara. Vejam, 83% da nossa energia elétrica, ela é de origem renovável, certo? Grande estrela disso, a hidráulica. E nós temos 17% dessa energia de origem não renovável, certo? Principalmente a questão de termoelétricas. No mundo, você percebe que o mundo está contra essa corrente. Perceba que 75% da energia do mundo praticamente ela é não renovável, enquanto que 25% do mundo é renovável. Certo? Bem, para isso eu vou fazer com vocês um exercício do Enem. Essa questão ela foi adaptada. Veja isso aqui. Ó. A figura a seguir está esquematizando um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de qual tipo de usina. Vejam, você tem água,
você tem um gerador, você tem uma turbina e torre de transmissão. Qual tipo de energia que seria essa? Eu vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta para discutir essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Veja, que tipo de usina que seria essa aí? Como a gente pode perceber, seria a energia hidrelétrica, seria uma usina hidrelétrica, porque ela aproveita o uso da energia cinética da água. Ou seja, não é o consumo da água em si, mas é o movimento da água, ou seja, energia cinética, que é utilizada, que é transformada em energia cinética aqui através da turbina. Essa energia cinética transforma, através do gerador, é transformada em energia elétrica, beleza? Mais uma aqui, ó. Vejam, a mesma pergunta, né? Se você fosse analisar essa geração de energia aqui, a pergunta é, analisando esse esquema, é possível se identificar qual tipo de usina seria essa? Vejam, nós temos água, bomba, reator, turbina, gerador, transformador e bomba, né? Tem uma entrada e uma saída ali. Bem, vejam, que tipo de usina que seria essa? Daqui a pouco a gente volta para responder essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Que tipo de usina seria essa aqui, ó? Vejam que aqui na realidade você tem um reator, né? E essa figurinha que está aparecendo aqui parece barrinhas, certo? Se você for analisar aqui, esse tipo de energia aqui é a chamada tipo de nuclear. Esse aqui é um esquema de uma energia nuclear. Então você tem aqui a fissão do urânio, certo? Essa fissão do urânio gera calor, esse calor gera vapor. Vapor toca a turbina, certo? Existe a condensação desse vapor através do uso de água fria, né? Água proveniente de um rio, de um mar, seja o que for, e essa água acaba retomando aqui para a parte do reator. Esse vapor toca uma turbina, que toca um gerador, que por si só vai para a rede, né? Perceba que isso aqui é um exemplo de uma usina termoelétrica, ok? Bem, nessa aula falamos sobre matriz energética. Falamos sobre matriz energética, não é a mesma coisa que a matriz elétrica. Vimos que a maioria da energia elétrica produzida no mundo usa fontes não renováveis. E perceba que o Brasil está contra isso. O Brasil, grande parte da sua energia elétrica é produzida através de fontes renováveis, principalmente a fonte hidráulica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve, meus queridos.